Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer esse devocional com um tema relevante para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje é: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E esse tema ele vai ter ali como base a promessa de um filho. Ou seja, nós vamos estar falando sobre a história de Abraão, né? Queridos, quando nós pensamos, né, existe alguma coisa impossível para o Senhor, eu entendo que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem algumas limitações, né? Ele sofre algumas limitações. Por quê? Porque nós não conseguimos muitas vezes entender e compreender com a nossa mente que Deus é possível de fazer todas as coisas, que Deus pode estar em todos os lugares, que Deus ele tem toda a sabedoria. Isso para nós é algo assim que parece ser impossível, né? Mas é impossível para nós. Nós somos extremamente limitados, né? Limitados no tempo, limitados no corpo. Agora, Deus não. Deus ele não se limita ao nosso tempo, a esse tempo de 24 horas de data que nós percorremos, né, que nós vivemos. Deus, ele criou o tempo e para ele ter criado o tempo, ele tem que viver fora do tempo. Então, nós temos que entender que Deus ele é muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. E essa relação que nós temos com Deus nos faz pensar muitas vezes, diante das situações que nós vivemos, se realmente existe alguma coisa impossível para Deus. E a resposta é clara, e todo mundo, para qualquer um que nós perguntarmos se existe algo impossível para o Senhor, qualquer pessoa, mesmo que não seja cristã, ela vai falar: não, não existe nada impossível para Deus. Agora, a grande questão é: se nada é impossível para Deus, e eu tenho uma relação de filho para pai, por que as coisas parecem ser impossíveis para mim? Por que muitas vezes parece que eu não consigo confiar plenamente naquilo que Deus promete, que Deus diz que vai fazer, que vai realizar em nossas vidas? Por que as promessas, assim como Deus fez uma promessa a Abraão, por que as promessas da minha vida parecem não se cumprir? Então nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema e vocês vão trazer muitos ensinamentos, e eu tenho certeza, já quero aqui desde já dizer a você que o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração nesse devocional, que o Espírito Santo vai falar com você nesse devocional, e que com certeza, além das minhas palavras aqui, que o Senhor tem inspirado para trazer, eu tenho certeza que o Espírito Santo, de uma maneira individual, vai falar com você. Amém? Então vamos para o nosso texto. Nosso texto base está em Gênesis capítulo 18, verso 10 a 14. Gênesis capítulo 18, verso 10 a 14. Eu vou colocar na tela e você vai acompanhar comigo. Olha só. Então, um deles disse: voltarei a você dentro de um ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse:
Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano voltarei a você e Sara terá um filho. Queridos, se você ouvisse hoje que algo muito impossível para a ciência, tecnologia, para qualquer área da nossa vida terrena aqui, né? Existe algo muito impossível aos nossos olhos, à nossa mente, e Deus falasse para você que realizaria. Como que ficaria a sua mente? Raciocina comigo. O caso de Abraão e Sara, para que todos tenham uma ideia, queridos, Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90. A Bíblia diz que ela tinha parado de menstruar. Uma mulher normalmente para de menstruar entre 45 a 50 anos de idade, a 55 anos de idade, aonde ela deixa de se tornar fértil e passa para o momento da menopausa, ou seja, ela não vai ter mais menstruação. Imagine um homem gerar um filho ainda aos 100 anos de idade. Você já imaginou? Pois é, essa era a situação de Abraão e Sara. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, por exemplo, no capítulo 13 de Gênesis, né, do verso 14 ao 18, Deus simplesmente, após ele se separar de Ló, né, ele teve ali uma desavença. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão tiveram ali uma desavença, e Abraão fazer ali um rompimento, uma separação, Deus simplesmente fala com Abraão. No tempo ele nem era Abraão, ainda era Abrão. Deus fala para ele olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, de todas aquelas terras que eles tinham. E Deus diz: darei a você e a sua descendência. E ainda Deus diz para ele que a descendência dele, queridos, seria tão numerosa como o pó da terra. Em outras passagens diz também como as estrelas do céu, como o pó da terra. Ou seja, a verdade é que Deus diria que a descendência de Abraão seria muito grande, muito grande. Só que, passado algum tempo, no capítulo 16 de Gênesis, acontece algo que muitas vezes acontece comigo e acontece com você. Abraão e Sara tinham a promessa, e muitas vezes eu e você temos a promessa. Temos diversas promessas na Bíblia, muitas promessas na Bíblia para a minha vida e para a sua vida. Mas a grande questão é que como Sara e como Abraão, passa o tempo, as coisas não acontecem e nós simplesmente fazemos aquilo que é contrário à vontade do Senhor. No capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver que chega um momento que Sara, sem ter tido filho nenhum, ela faz o quê? Ela pega a sua serva Agar e fala para Abraão: ó, pega minha serva Agar, tenha relação com ela, tenha um filho com ela, para que você não fique sem descendência. E Abraão fez aquilo que Sara disse. Ou seja, queridos, parece que aquela experiência sobrenatural, porque quem prometeu a descendência a Abraão não foi o Chiquinho, o Zezinho, o Pedrinho, não. O próprio Deus falou com Abraão. E Abraão, quando viu Sara pegando a serva dela, falando: ó,
pegue a minha serva Agar, tenha relação com ela, para que você possa perpetuar a sua descendência. Abraão simplesmente faz o quê? Tá bom, vou fazer. Aí você para e pensa, mas pastor, ele ouviu do próprio Deus a promessa, e quando a esposa dele simplesmente acorda num determinado dia, talvez frustrada, talvez pensativa, porque a promessa não se realizara. Pega Agar, leva para Abraão. Abraão aceita? Pois é, Abraão aceitou. Sabe, queridos, isso acontece também conosco. Nós temos a promessa de Deus, as promessas de Deus em nossa vida. No livro de Coríntios, nos fala que nós temos todas quantas forem as promessas, nós temos através de Cristo o sim e o amém. Nós temos pelo menos uma promessa para cada dia do ano. Só para vocês terem uma ideia. São muitas as promessas de Deus em nossas vidas. E muitas vezes, muitas promessas se cumprem e nós não valorizamos. Ou nem percebemos que se cumpriu. Outras, talvez nos chamem mais atenção, porque talvez é a nossa luta maior, aonde muitas vezes nós somos estéreis nessa área. Muitas vezes nós não frutificamos nessa área. E daí passa tempo, você vai na igreja, sempre tem uma pessoa usada por Deus falando, não, Deus fez a promessa, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir, Deus vai cumprir. Só que passa o tempo, não é cumprido na sua vida e você ou eu, age como Sara. Pega Agar, entrega para Abraão perpetua a sua descendência, porque eu não vou ter filho. E isso é uma situação que nós passamos. Só que daí, quando chega no capítulo 18, Deus ele se apresenta, fala para Abraão, olha, ano que vem eu vou voltar. Nesse tempo, por esse período, você terá um filho, você vai gerar um filho. A Sara estava na tenda, atrás da cortina, ouvindo a conversa, começa a rir dentro de si mesma, ela começa a rir. No tempo que eu podia dar filho, eu não tenho filho. Agora que eu já estou velha, essa versão que a gente leu aqui, que é a NVI, é uma versão até interessante, né? Porque acaba sendo até engraçado, porque ela diz, né? Depois de velha e enrugada, e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? E muitas vezes, queridos, as promessas delas não se cumprem nos tempos determinados em nossa vida, porque nós mesmos atrasamos as promessas de Deus. E não é porque Deus não quer fazer, não é porque exista algo impossível para Deus, mas principalmente porque nós agimos de maneira insensata. Talvez, se Sara e Abraão não tivessem decidido tomar uma atitude equivocada, a promessa tivesse vindo mais cedo. Mas a nossa mente, e isso é do ser humano, ele não quer no tempo de Deus. Ele quer no seu tempo. Sara queria um filho no tempo da juventude, no tempo da fertilidade, no tempo de que Abraão era novinho. Né? Mas nós esquecemos que Deus não vive no nosso tempo. Deus ele criou o nosso tempo. E tudo que Deus faz, e todas as promessas que Deus cumpre em nossa vida, o principal objetivo é glorificar a Ele próprio. A Deus ser glorificado e ser adorado. Agora, o que eu quero aqui trazer principalmente nesse devocional é que se não existe nenhuma coisa impossível para Deus, e existem promessas em nossas vidas,
e todas quantas forem as promessas já tem em Cristo o sim e o amém, como que eu posso acelerar isso? Eu posso acelerar vivendo e esperando aquilo que Deus prometeu em nossas vidas. Por exemplo, o Salmo 125, verso do 1 ao 3, ele traz algo interessante para nós. Sobre confiar naquilo que Deus diz para nós. Olha só. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra designada aos justos, para que os justos não façam mal com as próprias mãos. Embora o texto ele seja direcionado para guerras, batalhas, né? A confiança dizendo que Deus traz uma proteção ao redor, mas aqueles que confiam no Senhor têm a proteção, têm a atenção, têm o cuidado de Deus para todo sempre. E essa é a principal visão desse texto. O cuidado de Deus está ao seu redor. Agora, nós sabemos que quando a promessa não vem, nós também nos cansamos. Perdemos as forças, perdemos a esperança. Mas quando eu entendo, bem, não é no meu tempo que as coisas acontecem, é no tempo de Deus. E todas as coisas, elas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. E todas as coisas são para a glória de Deus. Sendo assim, nós temos que esperar em Deus em todas as situações. Isaías 40, verso 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, esperar em Deus, queridos, e essa palavra esperar é ter como expectativa, mas não é uma expectativa, pode ser que não dê certo, não, é uma expectativa exata, uma expectativa correta, é uma fé correta, aonde você tem certeza que em algum momento aquele milagre de Deus, aquilo que você espera do Senhor, vai acontecer. Eu não sei qual é o ponto na sua vida exatamente que você está esperando algo acontecer. Eu não sei qual é a situação que aparentemente aos olhos humanos, da ciência, da tecnologia, dos especialistas, seja algo impossível. Mas eu quero dizer para você, principalmente, que você não pode esquecer de quem você é em Deus, de quem Deus é para você. Deus é o teu Pai. Você é filho de Deus. E se você está andando nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza e uma convicção e esperar com confiança de que Deus vai realizar aquilo que você tem clamado e pedido. Pastor, mas está difícil, as coisas estão piorando. Continua confiando. Imagine a idade de Sara. Sara sai dos seus 50, 60 anos, nada de filho, vai para os 70, não tem filho, vai para os 80, não tem filho. Quando chega nos 90, Sara engravida. Para vocês terem uma ideia, Sara engravidou aos 90 anos e faleceu aos 127. Com 127 anos. No final da sua vida, ela teve ali o seu sonho realizado, no tempo certo, para glorificar o nome de Deus. Assim como Abraão. E realmente, depois você vai analisar a história de Abraão, você vai ver como que essa descendência ela vai se proliferando, ela vai crescendo, ela vai se tornando imensa.
como a Bíblia e como o próprio Deus prometeu a Abraão, como os grãos da areia e como as estrelas do céu. Reflita, faça uma reflexão sobre isso. E saiba que todas as promessas que estão na Bíblia, muitas delas já têm se cumprido na sua vida, mas você não percebeu. Mas aquele ponto mais fraco da sua vida, que você mais tem clamado, muitas vezes parece que não vai se realizar e parece que nunca vai se realizar. Eu quero que você se concentre nela e eu quero que você continue orando por essa área da sua vida que parece ser difícil e impossível, porque por Jesus Cristo já tem o sim e o amém. E eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso, se você chegou até aqui assistindo esse devocional e você vai orar comigo a partir de agora, eu peço a você que você deixe um like, tem um desenho de um joinha assim, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que você possa nos ajudar gratuitamente para que nós possamos ser indicados pela plataforma do YouTube. Amém? Vamos lá então? Amado e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da beleza da Tua santidade, Pai, nós nos curvamos o nosso coração, a nossa cabeça, em sinal de respeito, de reverência, de adoração diante do Senhor. E apresento diante do Senhor, Pai querido, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, essa família, as suas necessidades, os seus anseios e tudo aquilo que eles também, junto comigo, estão apresentando ao Senhor. Pai querido, eu não sei quais são as promessas na vida deles, mas o que eu tenho certeza é que a Tua palavra diz que todas quantas forem as promessas, já tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor renove as forças desses que esperam em Ti, que estão esperando o cumprimento das promessas, que eles tenham, através dessa oração, suas forças renovadas, que voem alto como águias, Pai, que andem, que corram e não se cansem, Pai, mas continuem confiando em Ti, nas Suas promessas e andando nos caminhos do Senhor, nos caminhos de retidão do Senhor. Que eles sejam tomados pelo poder do Espírito Santo, envolvidos pelo Espírito Santo, aonde eles venham ser renovados, fortalecidos e direcionados. E tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.